essa live de protesto, de vergonha, conformismo. Vamos ver aqui o Gil, tá? Vamos assistir o Gil, depois assistir a revolta dos torcedores do Flamengo. Uma vergonha esse time do Flamengo, uma vergonha. De fato, meus amigos, nossa situação é muito difícil. Um time que ingressa dentro do campo sem comprometimento, sem alma, sem tática, sem estratégia. Um time insosso, time insípido. Um time que, de fato, não honra a camisa do Flamengo. Realmente, no dia do meu aniversário, uma coisa dessas acontecer. Eu estou aqui procurando um certo companheiro que começou a me xingar aqui da área de cadeiras especiais e que prometeu, inclusive, me encontrar, mas quando acaba o jogo, o companheiro vai embora rapidinho. É impressionante isso, ele vai embora rapidinho. Vai embora porque, de fato, não tem condições aqui de enfrentar aquilo que ele falou. Do nada, o companheiro sai... E nós já até identificamos ele aqui, mas quando eu fui piscar, o companheiro desapareceu. Mas tudo bem. É impressionante, realmente. E o pior de tudo é que no perfil do Twitter desse companheiro já tem até ele promovendo gestos para outros companheiros que estão na imprensa, inclusive o capitão Passapano, até o momento que ele foi me xingar e o tempo fechou aqui na área de imprensa. Eu devia ter me controlado, mas realmente não deu. E eu vou exatamente promover as devidas ações aqui, não judiciais, não, mas eu ainda vou encontrá-lo aqui. Esse companheiro é impressionante. Começa a me xingar do nada aqui, rapaz, bêbado. Aí depois, quando eu vou lá, né, e digo que vou lá, as pessoas me seguraram aqui, o companheiro resolve pegar o celular e começar a me filmar como se eu fosse, na verdade, promover algum ato depois que ele pegou o celular. É impressionante isso, cara. Vou desencanar. Tá certo. É porque é o seguinte, os ânimos aqui no Maracanã estão aflorados. Os ânimos aqui no Maracanã, de fato, não podem ser dos melhores, salvo da torcida do Cruzeiro, que está comemorando muito o que está acontecendo, lógico. Não que o time do Cruzeiro fosse inferior ao nosso, eu acho que até que não é. Coletivamente pode ser até melhor. É verdade, pode ser até melhor do que o nosso. Por que pode ser melhor? Porque é um time que teve mais oportunidade que o Flamengo. Se você for parar para pensar, na partida inteira, o goleiro do Cruzeiro não trabalhou uma vez. Agora, olha o nosso goleiro, trabalhou demais. É esse time aí que no dia do meu aniversário me deixa nessa situação. Não era para estar assim. E ainda por cima aqui, eu tenho que aprender, meus amigos, a me controlar, sabe? Eu quero aqui, com humildade, dizer isso a vocês. Eu tenho que me controlar, porque isso que aconteceu aqui na área de... Calma, Gil, calma. Imprensa, eles fazem com todo mundo. Quando eles fazem com todo mundo, as pessoas, elas não ligam, elas não se perturbam. Comigo, não. O companheiro aqui começou a me xingar. Rapaz, como é que pode me xingar aqui? Falei para ele. Bom, mas saiu rápido. Saiu antes do jogo, o mentiroso, o ofensivo aqui. Para não falar outra coisa aqui. O William Reis está aqui, lamentável. Gil, você merecia um resultado positivo. É meu aniversário, tem que me aborrecer nesse jogo. Agora, sinceramente, eu quero falar para vocês aqui. Não tem condições de assistir ao jogo do Flamengo. Não tem condições. Viu? Vocês podem falar o que vocês quiserem sobre os reforços que estão vindo, que também não vão melhorar. Não tem jeito. Não tem condições de entender o time do Flamengo jogando dessa maneira. A começar pela própria falta de vontade de participar disso. Não tem condição. Quer que eu te mande o link aí? Não, só que não tem como mandar o link aqui. Só se for por aqui. Entendeu? Não tem condições. Vai embora? Não tem condições. Né? Time desse aí, que pratica um futebol enfadonho, pratica um futebol que não tem criatividade e não permite ao Flamengo chegar perto do gol do Cruzeiro. Não dá nem, meus amigos, para poder chutar uma bola. Não tem uma bola que vai ao gol.
É lamentável o que aconteceu no jogo de hoje. Desde o primeiro minuto. Aí calhou do Gabigol. Agora perdeu o pênalti também. Não era para ele ter perdido. Perdeu o pênalti, sacou na trave. Resultado. O Flamengo sai daqui com um empate amargo. Empate esse que vai fazer falta lá na frente. Aliás, vocês querem que eu te diga uma coisa aqui? Eu não sei nem se vai fazer falta lá na frente, porque do jeito que está, meus amigos, o Flamengo não vai conseguir se aproximar dos líderes nunca, jogando esse futebol pequeno aí. E você aí, torcedor, que acha que vai melhorar, que tem condições de melhoria com os reforços que vão chegar, eu até agora não vi um que pudesse realmente melhorar esse quadro de marasmo, essa incipiência criativa pela qual o Flamengo paga. E aí o companheiro Luiz Miguel vaticina. Ele fala aqui, obrigado, Fred. Meu amigo Gil, feliz aniversário. Juízo hoje, hein? Fred aqui, me segurando aqui para não ter que... Pô, agora você vê, cara, o companheiro aqui, rapaz. Pois é. Pô, o Gil tá chateado. Pô, isso é muito chato. Pô, xingar o cara, que o cara fez. Assim, muita gente que não tem a cabeça no lugar e provoca briga. Assim que às vezes a porradaria sai na rua. Mas a gente tá aqui para proteger o companheiro. Ah, mas aí que tá, cara. Eu também não tenho essa tranquilidade toda, então, pô... Pois é. Mas a gente tá aqui para... Aí acaba o jogo, sai de fininho. Não deu nem para ver, cara. Saiu nos acréscimos. Não pensa nisso, meu irmão. Vai comemorar teu aniversário. Não é mole, não. Eu vou comemorar sim. Mas é o seguinte, obrigado, Fred. A pergunta é, vai comemorar como? Comemorar com aquela fila enorme que tem lá na porta da minha casa. Então é o seguinte, meus amigos. Companheiro Guilherme Claus, o culpado está acontecendo, o Fernando Gil responsável por tudo isso, lamentável. Sou eu o responsável por tudo isso, eu sou o responsável pelo marasmo, eu estou dentro do campo, eu contrato, tem gente que eu acha. vendo, eu sou aquele que realmente promove tudo que tem de ruim no Flamengo. Quem me dera, porque se fosse assim, sabe o que eu faria? Eu melhoraria. Certamente eu melhoraria, porque eu não quero ver o Flamengo desse jeito. Agora, quinta-feira, eu vou chegar aqui no Maracanã como? Me diga. Como eu vou chegar aqui no Maracanã? Eu não tenho como chegar no Maracanã, infelizmente. Porque eu vou chegar aqui, né, e já sei que o Flamengo vai praticar um jogo que, se for igual ao jogo que fez contra o Fluminense... Tamo ferrado quinta-feira, tamo ferrado. Na semana passada, tudo bem. Aí você vai falar assim para mim, Gil, por quê? Porque o Flamengo jogou da forma como sabe jogar, de maneira aproximada. Agora, desse jeito aí, pô, olha, não dá para botar a culpa em ninguém. Você aí, torcedor que está culpando o Pedro, não tem que culpar o Pedro. Vai culpar o Pedro de quê? A bola nem chega no Pedro. A bola não Aí eu discordo, Gil. Aí eu discordo. chega uma vez, ou o Pedro acerta um cruzamento, ou o Pedro está nulo no jogo. Porque o Pedro não sai para buscar a bola, porque ele não permite. O Pedro é mais referência. Então não adianta. Infelizmente, nós vamos viver nessa situação. Infelizmente, meus amigos, nós vamos ter que passar por isso aqui, de alguns jogadores estarem passando por uma fase teoricamente ruim, mas que na prática não se faz exatamente justa essa culpa, porque a bola não chega. Eu coloquei o Castanha, eu coloquei o Matheus Cunha na capa como o grande salvador do Flamengo hoje. O Matheus Cunha muito bem, salvou o Flamengo, aquela de cobertura, se é o Santos, tomava. E a do chão acho que é até mais difícil. Também. O chute que ele vai pegar na direita dele. Né? Então, assim, é um time que não tá andando, meu irmão, não tem jeito. Então, a gente fala de tudo. É claro que nós estamos falando agora de um pós-jogo, então a gente está falando do campo e bola. A gente sabe que tem muito mais coisa nesse Flamengo aí que precisa de uma reformulação. Agora, o trabalho do São Paulo até agora não encaixou, tá difícil. E o time não cria, papai. Não cria, cara. O Flamengo passa o jogo todo aqui com a bolinha e tal. Nos páginas, né? Não cria, cara. É isso, o Flamengo não cria. Eu tô aqui na Fly USA New England. Vocês viram que eu tô com Obina, o Williams, o Angelim, também o Zé Roberto, Andrade, o Júlio César Origuelia, né? E eu conversando com os jogadores aqui, o Williams, o Zé Roberto e o Obina falavam o seguinte: o time do Flamengo tem medo de chutar, o time do Flamengo tem medo de arriscar, o time do Flamengo
é arame liso. É arame liso. Então, o que acontece? Os caras não... Parece que tem medo de arriscar, tem medo de chutar. E o Flamengo também, gente, hiper acomodado, né? Um Flamengo hiper acomodado, o que é pior, né? De tudo, é você ver esse time sem vontade de ganhar. Sem vontade de ganhar. Flamengo dentro de casa, com quase 70 mil pessoas, né? Mais um A torcida vai, lota, mas... recorde da torcida do Flamengo, e o Flamengo simplesmente deixa o torcedor voltar para casa sem uma vitória contra o Cruzeiro. E digo mais, o Cruzeiro engoliu o Flamengo no segundo tempo. Agradeço ao Matheus Cunha, que fez excelentes defesas, e posso dizer que se é o Santos ali hoje, a gente saía com a derrota, tá? Ele fez grandes defesas hoje. E o Sampaoli está difícil de defender também. O elenco tem muita culpa, sem vontade, mas ele não aproveita para fazer substituições. E por que ele não levou? Fica a pergunta pro Júlio. Mas vai botar quem, sabe? O Vitor Hugo. Tá, o Vitor Hugo entrou no jogo, vai mudar o quê, sabe? Tá todo mundo lesionado, ninguém quer correr. Júlio, por que não levou pro jogo o Igor Jesus, hein? Por que não levou o Igor Jesus pro jogo? Nem relacionado está. Aí dá pra criticar, mas também é outro que vai entrar numa fogueira danada. Gente, esses garotos, eles rendem num time organizado, um time que já tá ajeitado. O Flamengo não tem isso, então. Gabriel, é complicado, né? Se fosse algum tipo de lesão... E me explica o que aconteceu com relação ao Wesley. Não podia substituir mais, já tinha feito três, né? 3 janelas, né? Porque no primeiro tempo o Léo Pereira se lesionou, não é isso, Castanho? Entrou o Davi Luiz no primeiro tempo. E que loucura, né? Janela, né? Depois ele colocou o Cebola e agora, por último, o Vitor Hugo só com 36 do segundo tempo. Mas aí, nessa última, ele já viu que o time já estava, né, mais cansado, que o Cruzeiro estava chegando. A gente fica com aquela pergunta, por que não bota o Matheus Gonçalves? É garoto, mas, irmão, para um time que não consegue criar, o garoto tem o drible, por que ele não joga? Ele estava muito mal. A gente não consegue entender isso, cara. Algumas opções, né, do São Paulo. Bom, ele não botou o Vidal, mas... Parece que está esperando o Flamengo realmente se reforçar na janela para ver o que vai acontecer. Só que até lá, meu irmão, se ficar longe, fica difícil. Triste, né, cara? Triste. Então, não dá para entender. Eu vou tentar perguntar isso para ele, Pablo. Vocês chegaram a perguntar. Eu vou tentar perguntar isso para ele, porque não é o primeiro jogo que ele morre com substituição, né? E ele fala tanto de intensidade, tanto de preparo físico, oxigênio, o time pelo menos, né? O Cruzeiro mexeu aí 5, pressionou o Flamengo ali, cara. Entrou bem, cara. O Vitor Hugo entrou bem. O Vitor Hugo era para ter entrado no lugar do Matheus França, não o Everton Cebolinha. Eu não tiraria o França, não é que o França, galera, estava jogando muito, nada disso, mas era o cara da frente que mais conseguia dominar uma bola, tentar criar uma situação. Depois disso, o time praticamente não conseguiu jogar, a bola não parava mais, foi ter agora no finalzinho. Então, assim, até a escolha que fica muito mais fácil para o São Paulo tirar o França do que tirar, de repente, o Gabigol ou o Pedro, né, cara? É isso. O Vinícius Branco, né, o Gabriel, tá falando que o Flamengo no ritmo do vale a pena sofrer de novo, né? Mais do mesmo, chega, o pessoal tá revoltado. Empate com sabor de derrota, né, Júlio? Se a vitória contra o Bahia... Mais um. A gente teve um empate lá no Chile, um empate contra o Racing. Todos esses empates, o Flamengo saindo na frente. Agora o Flamengo sai atrás, mas ainda no primeiro tempo perdeu um pênalti o Gabigol, né? Então o Flamengo tem um empate com sabor de derrota. Cara, vou te falar, o Flamengo no segundo tempo tomou um baile, um chocolate do Cruzeiro. No segundo tempo só deu o Cruzeiro. Não, foi um chocolate. Finalzinho do jogo, o Flamengo tentou uma jogada. Mas o Flamengo teve momentos que o Flamengo tomou um passeio tão grande. Passeio tão grande que o Cruzeiro, na mesma jogada, criava 2 ou 3 oportunidades. Voltava, roubava a bola de novo e chegava de novo. É inadmissível. Isso aí é intensidade. O Flamengo sem intensidade. Tá? Ô, Júlio, eu não sei se você está percebendo também, mais um jogador lesionado, Léo Pereira. Léo Pereira lesionado. Já vinha de um problema, aí o Wesley também, que eu não sei qual vai ser. Agora, o que está acontecendo com esse time, Júlio? Por que tanto jogador se lesionando? Jogadores mortos em campo? O que está acontecendo? Não dá para entender, a intensidade é muito treino. Eu estava conversando com o Castanho aqui, antes da gente entrar ao vivo, ele fala muito de intensidade, o Sampaoli, né? Só que a gente não vê tanta intensidade dentro de campo e se o Flamengo tivesse intenso, como ele fala, as lesões dariam até a entender, né? Pô, os caras realmente estão muito intensos, os caras estão se dedicando muito. Não que eles não estejam dedicados, né? Principalmente
Perdeu o Léo Pereira, que vem jogando bem. Até entrou mal contra o Nublense, é verdade. Mas até foi preservado para esse jogo e são lesionados. Né? E entrou o Davi Luiz, que vive lesionado. O Flamengo, o Gabriel, conversava muito isso com o Castanha, é muita lesão, né, cara? E não tem essa intensidade toda. Certo. Ô, Júlio, eu vou lá para a coletiva, Pablo, que eu vou perguntar isso para ele. A não ser que alguém pergunte antes. Eu vou perguntar isso para ele. Cobra tanto intensidade, fala tanto, toda a coletiva fala que o time tem problemas físicos. Mas não sei. Tem lesão, mas não tem resultado, né? Se o time tivesse bem pra caramba, se o jogo tivesse de uma forma que tu fica com medo de fazer uma substituição e dar merda, não era o caso. O time já não criava mesmo. Oxigena pelo menos o time. Eu vou perguntar isso pra ele, quero saber o que ele vai responder. Mais uma live para cuspir marimbondo. Ai, meu Deus do céu. Que coisa. Quem diria que o Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado, ia ter um início de temporada, que já não é início, já estamos quase no meio, tão desastroso como está tendo. Olha, tá duro, viu? Tá duro. Olha aqui, vou começar dando boa noite a todo mundo aqui. O Gilberto, RMP, que horas vamos cobrar os jogadores? Pedro e Gabigol, Maia, Gerson, Davi Luiz. Ô, Gilberto, eu tenho uma tese muito minha. Sei que muita gente não concorda. Se o jogador está mal, a culpa do jogador estar mal é do treinador. É o treinador que não está botando ele confortável dentro de campo, em boa forma física e técnica. É o treinador que está estourando ele no treino, fazendo que quem não estoure esteja morto no segundo tempo. Então, você vai me dizer, os jogadores estão mal? Estão, concordo com você. Mas quem é o responsável por botar os jogadores bem? Não venha me dizer que os jogadores desaprenderam de jogar bola. Claro, tem alguns casos, como Vidal, Davi Luiz, Felipe Luiz, Marinho, Rodrigo Caio. Isso tudo é bananeira que já deu planta. Já deu fruto. Isso tudo tem que mandar embora. Concordo integralmente com vocês. Agora, Gabigol desaprendeu de jogar? Não. Por que ele está tão mal tecnicamente? Por que ele está errando praticamente tudo que tenta? Até um pênalti hoje ele perdeu. Me desculpe, o responsável por isso é o treinador, sim. Porque se o treinador está vendo que ele está saindo da linha, se o treinador está vendo que ele não está no peso ideal, o treinador é quem tem que cobrar. O treinador e o dirigente. Mas não temos dirigente, né? Nós temos um fanfarrão que gosta de fumar charuto no vestiário e cantar Real Madrid pode esperar que a sua hora vai chegar e fazer todas as cagadas que ele fez de lá para cá. Então, botar na conta dos jogadores só, eu acho simples. O culpado é o dirigente que já tinha visto Domenech fracassar, que já tinha visto Vitor Pereira fracassar, Paulo Souza fracassar e foi atrás do Sampaoli. Por que vai ser diferente agora, gente? Por que? Me explica. Porque é o careca, o pelado. Gente, é a mesma porra da maneira de jogar. Renatão, calma, Renatão. Então, amigos, não se iludam, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Esse elenco do Flamengo não se adapta a jogo posicional. Está sendo provado pela 4ª vez. Quantas mais vão ser necessárias? Mas então vai mandar todo mundo embora e vai contratar 30 caras novos que se adaptem a posicional? Porra, é óbvio que não dá para fazer isso. Né? Nem é lógico fazer isso. Rapaziada, assim, de forma nenhuma aqui, vocês vão ver eu passando pano para treinador. Até porque eu acho que o Sampaoli, ele erra e ele erra muito, tá? Só que, vocês viram o jogo do Flamengo contra o Fluminense? Não quero saber de tática, não quero saber de técnica, não quero saber, até porque a técnica nas finalizações desse jogo foi terrível. Mas vocês viram a postura dos jogadores do Flamengo contra o Fluminense? Sério, eu não sei por que eles tiveram aquela postura de marcar pressão, de amassar. Talvez, eu acho até que seja uma coisa engasgada, que eles tomaram de 4, foram humilhados pelo Fluminense na final do Campeonato Carioca. E aí ficaram com isso mexeu com o brio deles e deu uma motivação para eles correrem naquela partida. O que não aconteceu hoje, o que não aconteceu contra o Nublense, o que não aconteceu também contra o Corinthians. Então, assim, cadê aquela postura dos atletas?
Cadê aquela sede de vitória? É isso que eu questiono, gente. Cadê a postura que os atletas tiveram na partida contra o Fluminense? Sumiu, desapareceu, desaprenderam a correr, a pressionar o adversário. Ah, mas a questão física, mas cara, já estamos em junho, 6 meses, metade do ano, continua esse papo de questão física. Em junho, cadê o Arrascaeta? Sumiu, não joga mais. Meu querido, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.